O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Um dos critérios para a hermenêutica da Sagrada Escritura, a hermenêutica que é a interpretação sincrônica do texto bíblico, é entender a Bíblia como tendo um sentido unitário. Nenhum versículo bíblico pode ser compreendido isoladamente, mas ele está em profunda comunicação, numa tessitura profunda, onde cada um dos versículos está ligado a um livro, a uma perspectiva teológica, que se insere num grupo de livros, que se insere em todo o conjunto da Sagrada Escritura. Como lembra aquela nossa cantora brasileira Marisa Monte, ela que gosta de fazer crochê, e disse que aprendeu, quando estava começando a fazer crochê, algo da senhora que lhe passa esse conhecimento. A primeira aula foi nunca brigar com a linha. Isso ela entende e leva para toda a vida, serve para os nossos relacionamentos, porque às vezes a gente fica brigando com linhas, e quando a coisa embola é preciso desfazer. Assim também com a Sagrada Escritura. As linhas não são feitas para brigar entre si. Cada versículo, cada expressão, cada maneira de dizer, cada gênero teológico, cada livro tem que ser entendido no sentido unitário. Assim nos diz a Dei Verbum. As outras duas cláusulas pétreas para interpretar bem a Bíblia é a tradição viva da Igreja e entender que toda a Escritura aponta para o Cristo. Sem esse tripé, a gente não consegue interpretar bem, fazer uma hermenêutica. Sem entender que toda a Escritura aponta para Cristo, sem entender que as Escrituras são germinadas na tradição viva e nelas são interpretadas, e sem entender que a gente não pode brigar com a linha, porque os versículos bíblicos estão ligados um ao outro, a gente vai ter uma compreensão enviesada, quando não incompleta, de todo o conjunto da Sagrada Escritura. E por que quis falar do sentido unitário da fé? Porque a primeira leitura proposta para hoje nesta memória é do profeta Zacarias. Zacar do hebraico quer dizer recordação. O Senhor se recorda. É um profeta, um dos últimos do Antigo Testamento, que está se comunicando ao povo, que deve ter de novo incutida no seu interior a esperança, que deve reanimar-se para sair do exílio. Então é uma profecia de alegria, de entusiasmo, de impulso. Por isso ela começa, estamos ainda no início da profecia de Zacarias, com um imperativo, uma ordem. Rejubila, alegra-te, exulta, se enche de alegria. A alegria é uma grande motivação para a nossa existência. Quando nós estamos alegres e entusiasmados, a gente consegue andar mais longe e com um passo mais firme. O sentido diverso, quando nós estamos desmotivados e tristes, é muito difícil suportar as agruras do caminho. Então Zacarias, o Senhor se recorda, ele traz isso no nome, impulsiona o povo para frente. Então esta leitura é apresentada para que a gente se comunique com essa base histórica. Então a base histórica. A significação original é que o profeta está se comunicando a um povo que deve sair do exílio, ter experimentado o cativeiro da Babilônia, de 597 a 538, agora deve
deve refazer-se na esperança, ressuscitar das cinzas, voltando para a terra prometida. Não canso de destacar isso. O povo judeu, durante vários momentos ao longo da sua história, experimenta este risco de deixar de existir. Nenhum povo como o judeu está o tempo todo sendo lançado para lá e para cá, ao sabor de impérios, de guerras, de interpretações equivocadas. É atualíssimo esse texto, já que naquela área de Israel e da Palestina nós estamos mais uma vez experimentando um conflito que se reporta a incompreensões milenares. Então esta é a base histórica. Agora, desta base histórica vem um sentido simbólico, alegórico e profundo, que não diz respeito apenas ao contexto concreto. Aqui quero situar isso, sem querer ser pedante. A Bíblia está se comunicando com histórias concretas, com acontecimentos que estão situados no tempo. Nenhum de nós está com Sara, com Abraão, com Davi, e no entanto, já há muitos anos nós vamos repetindo essas histórias. Por quê? Ali existe algo que diz respeito ao que é nós como humano. Todos temos dramas, sofrimentos, alegrias, sentimos medo. Por isso a Bíblia sempre vai continuar dizendo, porque ela fala de tessituras e de histórias humanas. E para além deste sentido humano, há um sentido espiritual profundo, que é a mensagem da salvação, que nunca caduca. Se você pega uma notícia do jornal, essa notícia, para mim que sou da área da comunicação, ela é chamada de notícia quente. Então aconteceu uma coisa com fulano, serve para hoje, amanhã não é mais notícia. Agora tem matérias que elas são matérias frias. Por exemplo, a casa da padroeira do estado de Minas Gerais abriga a imagem mais bela de Aleijadinho, puxando sardinha para o nosso lado, evidentemente, que é a sua Pietá, Nossa Senhora da Piedade. Isso é uma notícia fria. Então você pode ir o tempo todo ir colocando esta notícia, que ela sempre vai comunicar alguma coisa. Então, nós, na relação com o nosso texto bíblico, temos estas notícias que não são frias, mas são uma mensagem perene, que vai dizendo a cada um de nós, onde quer que haja uma experiência humana, esta palavra irá se atualizar, porque ela é uma mensagem de salvação. Então, no sentido próprio, concreto, Zacarias está cantando a volta do exílio, do Deus que está levando consigo cativo o cativeiro, como lembra o Salmo 68. Agora, num sentido derivado, do que é que está falando? É preciso ir à carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando se diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei. Então, é isso. Na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei, porque Maria é a nova Sião. No versículo 14 da primeira leitura se diz: alegra-te, rejubila-te. E esta é a primeira expressão que o anjo comunica a Nossa Senhora quando chega em sua casa em Nazaré. Haire que haritomene, salve, alegra-te, tu que foste plenificada da graça. Em Zacarias se diz: o Senhor promete, habitarei no meio de ti. O anjo diz a Maria: roquirius metassu, o Senhor é contigo. Então perceba, aquilo que em Zacarias é uma profecia, em Maria, na casa de Nazaré, se concretiza e vai se atualizando na existência de todos nós, porque o apóstolo Paulo diz: é preciso que o Cristo se forme em nós. Em nossa vida, em nossa existência, em nossa casa, devem acontecer contínuos natais. É preciso que o eterno toque o tempo. É necessário que Deus assuma as nossas fibras, que Ele se acostume a viver no meio de nossa casa, quando nós o atraímos nas nossas orações, na nossa vida na graça, e que nós nos acostumemos a sermos da família de Deus. Então Paulo diz isso na carta aos Gálatas: há um mistério de dores de parto
em que o Cristo vai se formando em nós. E aí fica fácil entender por que no Evangelho, quando alguém fazendo aquilo que é próprio dos nossos círculos e conchavos, acha que vai agradar a Jesus dizendo, olha, vamos separar aqui uma cadeira, porque a sua mãe e os seus adelphos no grego é parente muito mais que irmão, serve para primo, parente próximo, sua mãe, sua méter e os seus adelphoi estão aí. Jesus diz, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática, porque a obediência da fé, a acolhida em nós da palavra de Deus, nos faz tornarmos membros da família de Deus. Entende? É o que Cristo diz, o João diz no seu Evangelho, aqueles que o acolheram, deu o poder de se tornarem filhos. Esses não nascem da vontade da carne e do sangue, mas nascem da graça que vem do alto. Então, na medida em que acolhemos a graça, em que obedecemos segundo a fé, nós também vamos nos enchendo da graça de Deus e o Cristo se forma em nós. Aí ninguém melhor do que aquela que primeiro experimentou o que significa ser plena da graça ao ponto de conceber o Cristo. Como lembra Agostinho, Maria, antes de conceber no ventre, concebeu no ouvido. Ela escuta, é fecundada pela palavra de Deus, é plenificada, haire que haritomene, exulta, tu que foste cheia da graça de Deus, e por conta desta acolhida, deste faça-se em mim, ela gera no ventre, e vai se tornando então modelo para todos nós que temos que gestar o Cristo na história concreta de cada um de nós. Versículo 15 se diz, numerosas nações se unirão e se tornarão um só povo. Voltamos à carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, porque na carta aos Gálatas se diz que mediante este Cristo que vem nascido de mulher, que resgata os que estão sujeitos à lei, nós nascemos segundo a dignidade de filhos. Tanto quanto temos que nos recordar do capítulo 19 do Evangelho de João, quando o Cristo, no derradeiro momento da sua cruz, olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Olha para o discípulo amado e diz, filho, eis aí a tua mãe. Ali está o parto da mãe igreja. E Maria é chamada a ser, de um modo todo especial, mãe da igreja. É um mistério. Ela é membro da igreja, mas ao mesmo tempo é mãe da igreja. Ela integra a igreja, mas é modelo da igreja. Acalenta a igreja que está nascendo, entende? Esse é o mistério de João no capítulo 19. O Cristo confia a Maria este mistério de tomar no seu braço, no seu colo, a igreja que nasce. Por isso nós somos muito privilegiados. Aqui, contemplando a imagem de Nossa Senhora da Piedade, entendemos esse mistério profundo de Maria, que é nosso colo. E no colo de Maria, nós exultamos, nós nos alegramos, vemos o Senhor próximo de nós, porque ela carrega os dois, o Cristo e cada um de nós em nossas dores, porque ela é a mãe da piedade. O Cristo diz no Evangelho de João, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim, e ao atrair todos a si, faz a estes todos, a estas nações, de que fala Zacarias, muitas nações se aproximam do Senhor naquele dia, porque o Senhor está no seu meio, e somos atraídos ao Senhor e nos descobrimos também como filhos de Maria. Basta pensar na quantidade de experiências místicas ao longo da história. Pensemos em Lourdes, Maria aparecendo a Santa Bernadette, Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina, Nossa Senhora de Guadalupe a Juan Diego, Nossa Senhora Aparecida aos pescadores, aqui a menina surda muda. Então Maria continua sendo esta atração do amor de Deus ao colo, ao único mistério da cruz do Cristo. Porque Maria aponta para Cristo, sempre, nunca desvia o olhar dele, porque ela foi a virgem que soube ouvir, sempre teve o seu olhar fixo no Senhor, mas tendo o olhar fixo nele, ela nos ajuda a olhar para ele, no seu mistério de maternidade. Versículo 16 da primeira leitura, o Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na terra santa. Aqui Zacarias está fazendo uma reminiscência, uma recordação
do livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 9, quando se diz que a porção do Senhor foi o seu povo, a herança do Senhor foi Jacó. Na distribuição da terra prometida, quando o povo sai do cativeiro do Egito, Deus dá a cada tribo uma porção de terra, mas ele escolhe ter ele mesmo uma herança, uma porção para si. Quem é o povo? O povo se torna a herança de Deus, consagrado para Deus, escolhido. E isso se cumpre num sentido simbólico em Maria. Ela é a terra profundamente consagrada a Deus. O que Sião é, em sentido geográfico, lugar onde Deus particularmente derramou a sua presença, Maria é em sentido espiritual, ela é a nova Sião, porque o Senhor a possuiu. O Espírito descerá sobre ti, será revestida pela força do Altíssimo, para que possa conceber o Filho de Deus, que nascerá de ti. E aí é o sentido da festa que nós estamos celebrando. Maria é apresentada no templo, para ser consagrada totalmente a Deus. Assim como Sião, assim como o povo tornou-se toda de Deus, Maria também tornou-se toda de Deus. E nós também nos tornamos todo de Deus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Lembrando-nos aqui do método da consagração, segundo São Luís Maria de Grignon de Montfort, que São João Paulo II coloca no seu lema episcopal e também de Papa: totus tuus, todo teu, Maria, porque sendo todos de Maria, nos entregando todo a ela, nós somos todos de Deus, porque não há nada em Maria que não seja de Deus. Então não temos que ter medo, somos totalmente de Maria, porque não há nada em Maria que não seja de Deus. Por isso, esta metodologia, este método de São Luís Maria Grignon de Montfort, é a consagração a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, porque nos entregando todo a Maria, nós nos tornamos todo de Deus. Quero aqui, já quase finalizando esta reflexão, destacar esta beleza de um Deus que ao longo do Antigo Testamento e do Novo vai se revelando a partir dos úteros. É evidente que os textos bíblicos, sobretudo do Antigo Testamento, são formados numa mentalidade patriarcal. Os homens estão no centro, mas a grande e multiforme sabedoria de Deus, se estamos atentos e não distraídos, vamos percebendo que as fibras da Bíblia vão sendo tecidas a partir das mulheres. Pensemos em Sara, Rebeca, Raquel, Ana. Continuamente a Bíblia vai apresentando mulheres estéreis, úteros secos, que clamam a Deus, e aí se diz sempre em versículos muito curtos, como lá no livro de Samuel, Ana está sendo zombada pela vizinha lá, a Fenena, né? Todo mundo tem uma vizinha para encher o saco. Aí Ana vai no templo e chora. Aí ela reza a Deus pedindo um filho. Aí se diz assim no versículo curtíssimo: o Senhor se recordou, o Senhor se lembrou de Ana e ela concebeu Samuel. E esse é o nome de Samuel. O que é? Shemuel, quer dizer, o Senhor escuta, Shema, escuta. O Senhor escuta, Ele se recorda. É o que Maria canta no Magnificat. Aquele que é santo, Ele ouve, Ele se recorda. Ele se recorda porque o seu amor é fiel. Então Ele acolhe, ampara, como cantamos no Magnificat, no Salmo, pois Ele é fiel, Ele se lembra, Emet, o seu amor não caduca, é firme, a vossa lealdade é tão firme como os céus, lembra o Salmo 88 e 89, e Ele tem a sua misericórdia. E por que diz que é belo no Antigo Testamento, um Deus que se revela no útero? Porque misericórdia no hebraico é rahamim, que vem de rechen, que é o útero da mulher. Então, quando a Bíblia quer dizer que Deus se recordou do seu amor, que Ele vai ser fiel àquilo que jurou, que Ele fará da morte brotar a vida, que no momento em que tudo parece ser um sinal de destruição, desmentindo as promessas de Deus, Ele transborda a sua medida, fazendo brotar da cepa um ramo. Se diz que Deus, Ele se recordou, Emet, do seu amor, do seu rechen, das suas vísceras, das suas entranhas.
Se você for na tradução da Bíblia da CNBB, quando tem o cântico do Benedictus, a Bíblia da CNBB seguindo a Neo Vulgata, na Neo Vulgata se diz: orem, ex orem alto, orens alto, in quibus visitabit, per vixera misericordia Dei nostri. O sol que nasce do alto nos veio visitar por conta das entranhas de misericórdia do nosso Deus. É aquela dor que a mulher sente no útero para conceber, para pensar no filho que ainda não chegou de madrugada, no filho que é viciado em droga, no filho e na filha que estão presos, estão no seu descaminho. É o Herren, o útero. É assim que Deus nos ama, é o que Maria está cantando no Magnificat e também Zacarias no Benedictus. Nos envolvamos neste momento no colo, no útero de Nossa Senhora e também no útero de Deus, entendendo este grande privilégio de sermos feitos da família de Deus, não pelos laços consanguíneos e familiares, não pelos nossos conchavos. Às vezes é bom dizer que a gente é membro da família de fulano, ciclano e de beltrano. Geralmente as famílias mais conhecidas são aquelas que enchem o saco do padre, porque é a que coloca o brinco de Nossa Senhora, é a que faz arranjo de não sei o quê, é o que entra com o santo todo ano. Ai, que encheção de saco, que preguiça, como diz a Narcisa. Para além desses privilégios consanguíneos, destes nomes, perceber que nós estamos sendo gerados segundo a graça de Deus, somos feitos membros da família de Deus. E que grande privilégio, lembra João, sermos chamados filhos de Deus. Que grande privilégio, lembra o apóstolo Paulo, de sermos feitos familiares do próprio Deus, concidadãos dos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. A nossa resposta